E aí, gente, graça e paz, boa noite. Vamos aí iniciar o nosso estudo bíblico ao vivo aqui hoje. Deixa eu ver aqui que eu estou sem óculos para perto, dia 19, né? Dia 19 de junho. Hoje vamos falar aí sobre o terceiro tipo de solo da parábola do semeador, que é o nosso solo espinhoso. Então vamos ver aqui como é que está o som. Então, queridos, glória a Deus, já estamos aqui, né, os irmãos já comentando. Eu não consigo responder, irmãos, porque eu fico longe do celular, né, e como eu vou ministrando na aula, não consigo nem enxergar, fica um pouco afastado aqui a câmera, mas eu agradeço, já tem irmãos aí comentando e dando aí o seu joinha. Então compartilha, a gente tem outra página também, que é mais focada no Ministério de Louvor, que é a página Wendel e Oriana, né? Que eu e minha esposa, a gente tem esse Ministério de Louvor, junto aqui com o Ministério Águios, mas o Águios é um ministério mais focado no ensino bíblico. Amém, queridos? Então vamos lá, bem rapidinho, para a gente não perder tempo. São só 40 minutos de aula, eu acho pouco, né? Mas tem gente que acha muito, né? Na internet hoje os vídeos que fazem sucesso aí é 3 minutos, 5 minutos, se coloca mais tempo, o povo não assiste não, mas é muita coisa para a gente ensinar, e realmente eu não tenho condições de ensinar todas essas coisas que eu ensino em vídeos curtíssimos de 10 minutos, né? Então eu tiro aqui, são 40 minutos, e ainda é pouco, né? Mas vamos lá, é o que Deus nos permite, e eu sei que é difícil para os irmãos, muitas atribuições. Inclusive nós vamos falar sobre isso, né? Os espinhos, o que são esses espinhos? Ok, então algumas pessoas assistem apenas um vídeo, às vezes você pode estar assistindo esse vídeo pela primeira vez nesta série sobre a parábola do semeador, não sei, né? Na internet é assim, então nem sempre as pessoas estão acompanhando, então é necessário também fazer um breve resumo sobre o que a gente tem visto. Lembrando que eu estou usando o material da nossa irmã Bruna, aqui do Ministério Águios, que ela ministrou em texto. Está lá no blog dela, é bruna.agios.org. Eu estou usando o material dela, mas de uma forma mais livre. Às vezes eu falo algumas coisas que não tem lá, e às vezes tem coisas que tem lá e eu não estou falando aqui. Então é importante, se você quiser se aprofundar e entender bem esse tema, você também dá uma conferida. Eu vou colocar o link lá do post, da postagem dela, aqui na descrição do vídeo, na nossa página e também no nosso canal. Então, queridos, estamos estudando a parábola do semeador. E por que a gente está estudando essa parábola? O que é que essa parábola tem de especial, digamos assim? E o Senhor Jesus Cristo, aqui no livro de Marcos, no capítulo 4, né, nós sabemos que a parábola do semeador, ela se encontra no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, né? Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. Aqui no de Marcos tem algo muito interessante. No versículo 13, Jesus diz assim: e disse-lhes: não percebeis ou compreendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Né? Então é incrível isso, né? O Senhor Jesus está dizendo que esta parábola ela funciona como uma espécie de chave ou fundamento para que a gente possa entender todas as outras parábolas. O que são parábolas? São histórias com coisas do cotidiano da época que Jesus usava para ensinar sobre um reino espiritual invisível neste momento aos nossos olhos, mas um reino real, um lugar espiritual que é o reino de Deus, que se manifesta aqui na terra, trazendo amor, né? Trazendo paz. O reino de Deus é um reino de alegria, um reino de poder, um reino maravilhoso, de proteção, de cura, as coisas que nós sabemos, a palavra de Deus mostra que são características do reino de Deus. Como é que o reino de Deus se manifesta na terra? E Jesus mostrou que o reino de Deus se manifesta na terra através desse princípio que se assemelha, né, a você lançar semente em uma terra. Então a semente representa a palavra
ou logos, né? O termo grego é logos, que é palavra, mas com um significado, com um sentido, né? Que inclusive esse termo logos é traduzido como ensino ou doutrina em outras partes da Bíblia, como Hebreus 6:1 é traduzido como doutrina. Muito bem, então a palavra, a semente que é lançada na terra, representa os ensinamentos. No caso, Jesus está falando do ensinamento do reino de Deus, a palavra de Deus. Nós vimos que o mundo ensina, nós vimos que depois que o pecado entrou no mundo, os demônios passaram a ensinar o ser humano. Então tudo que você vê de errado foi ensinado ao homem. Claro, a natureza pecaminosa que passou a habitar dentro do homem, juntamente com o ensinamento maligno que foi sendo gerado gradativamente, foi produzindo tudo o que a gente vê de ruim na humanidade, homicídios, massacres de crianças, de adultos, enfim, coisas como o holocausto, doenças, filosofias mentirosas, como essa ideologia do gênero que a gente vê. São coisas assim que, para quem conhece Deus, conhece a palavra de Deus, sabe que isso é loucura, mas inclusive no livro de Romanos diz isso textualmente, no capítulo 1, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então é uma loucura, mas de onde é que veio isso? De ensinamentos, irmãos. Então os ensinamentos funcionam como uma semente que, se cair em um coração propício, ele vai crescer, vai se desenvolver e vai gerar fruto. O que são os frutos? São as atitudes e comportamentos. Então os comportamentos das pessoas já são aí a frutificação de ensinamentos que elas receberam. Um caso que aconteceu recente, eu não estou lembrado se eu já falei aqui, eu acho que foi ali na Irlanda, que aprovou recentemente o aborto. Me corrijam aí, pode colocar nos comentários se eu estiver errado. Eu acho que é a Irlanda, eu vi um vídeo sobre isso. E a Irlanda é um país muito tradicional, muito católico, sempre rejeitou o aborto. Logo, na década de 80, houveram tentativas de se legalizar o aborto, mas sem sucesso, E há algumas ONGs, financiadas aí por uma pessoa aí que eu nem me lembro o nome, mas eu vi alguma coisa sobre isso. Eles fizeram o quê? Como foi que eles conseguiram legalizar o aborto com uma margem vitoriosa tão grande? Inclusive eu vi um vídeo, horrível, as mulheres e os homens também celebrando, agora a legalização do assassinato de fetos, de crianças na barriga. Como foi que essas ONGs, houve essa mudança de comportamento, de cultura em apenas algumas décadas? O que foi que aconteceu aí? Essas ONGs, com a permissão do governo, começaram a fazer campanhas, entre aspas, educativas, e houve o quê? Uma semeadura na população. Então, isso foi sendo ensinado juntamente com essa cultura maligna que nós estamos vendo aqui no mundo. Então, em algumas décadas, esta semeadura produziu uma mudança no comportamento. Então, o aborto tinha sido, quando foi colocado em votação pública, nas décadas anteriores, foi amplamente vencido, mas em algumas décadas depois houve uma mudança de comportamento por causa de semeadura, de ensino de logos, de palavras, claro, mentirosas, que foram ministradas. E hoje nós temos uma infinidade de ensinamentos. Lá em 1 Timóteo capítulo 4 fala das doutrinas de demônios, que a gente já falou um pouco sobre isso. Os demônios ministram às pessoas, eles não aparecem assim, com aquele chifre, com aquela imagem enganosa e ilusória que você já está acostumado a ver nos filmes de terror. Eles não aparecem assim. De acordo com 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, os demônios ministram através de pessoas, homens e mulheres, seres humanos, pessoas hipócritas, mentirosas,
que têm a mente cauterizada, né? Que sabem que aquelas coisas que eles estão ensinando são erradas, mas a mente deles, a consciência, né, já foi cauterizada, ou seja, se tornou insensível à acusação, né? Porque a consciência foi dada exatamente para acusar quando o homem comete pecado, ok? Mas eu não quero falar sobre a consciência aqui. Então, gente, nós vimos que essa semente que é a palavra, ela é semeada em diversos tipos de solo que representam diversos tipos de coração. Nós já vimos a semente que caiu à beira do caminho e vimos que são aqueles que não entendem a palavra porque a recebem como algo ordinário, comum, né? Lá em a versão de Lucas diz que a palavra ali é pisoteada. Vimos também que o terreno, os pedregais, né, são aqueles que eles não conseguem perseverar na palavra. Nós vimos que o ser humano, o pecado, ele provocou uma dureza de coração no homem, né? Nós vimos lá o livro de Hebreus que mostra isso. A prática do pecado torna o coração do homem duro e impede que a palavra se enraize, né? E aí tem que haver um quebrantamento, tem que haver uma perseverança na prática da palavra. Porque, amados, você só consegue crescer em entendimento quando você pratica a palavra. Na verdade, a própria prática da palavra já é fruto que você está dando. É óbvio que, assim como acontece com uma planta, né, quem já plantou árvores aí sabe que é assim, os primeiros frutos das árvores, eles são frutos que não são bons, não são gostosos. A gente mora em casa, a gente já plantou coqueiro, temos aqui um limoeiro, né? Minha esposa Oriana aqui quer fazer aqui o Jardim do Éden, né? Planta muitas flores, tem coisa muito legal. E apesar de ser um terreno pequeno, a gente conseguiu já plantar algumas árvores frutíferas. E os primeiros frutos não são bons, a árvore precisa ainda crescer, se desenvolver para dar frutos mais saborosos, frutos mais melhores, ok? E o que é que tem a ver isso aí? É necessário, né, quando a gente traz para aqui, para a palavra de Deus, é necessário você praticar a palavra para que a palavra cresça em você e mude o seu comportamento, tornando você mais maduro, certo? Então, somente com a prática da palavra é que você consegue amadurecer e se enraizar, né? A palavra vai se enraizando, vai se tornando cada vez mais forte, mais firme dentro de você. É um crescimento, certo? Então a gente viu que a semente que cai em pedregais são aquelas pessoas, né? Os pedregais representam, né, aquelas pessoas de coração já endurecido, né, pela prática, pelo tempo de pecado. E aí não consegue perseverar, creem por um tempo, mas depois desiste na hora que vem a provação. E nós vimos que sempre haverá provação. Quando você tentar pôr em prática a palavra, saiba que haverão sim provações e perseguições por causa da palavra. Satanás rouba a semente no primeiro tipo de solo, tenta roubar no segundo tipo de solo. No terceiro tipo de solo, vem os espinhos. Então vamos ver aqui. Eu vou ler aqui a versão de Marcos, que está no Marcos 4. Vou ler aqui, deixa eu procurar aqui, a semente que cai nos espinhos, é o versículo 7, e depois a gente vai ler a interpretação, certo? Marcos 4, 7. E diz: e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. Vamos ver aqui versículo 18 e 19, onde Jesus dá a interpretação. Ele diz: e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Vamos lá para a versão de Lucas, no capítulo 8, que eu quero ver só aqui a interpretação. Está no versículo 14, certo? Lucas 8, 14 diz assim:
E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Né? Então, quero chamar a atenção aqui, ó, não dá fruto com perfeição. Meus queridos, o solo, os tipos de solo, eles representam também fases da nossa vida cristã, da nossa caminhada com Cristo. Todos nós, um dia ouvimos certas ministrações, palavras, e a gente não deu tanta importância, porque a gente não entendeu que aquela palavra era a palavra do Deus vivo, era uma palavra preciosa. Então a gente já passou por essa fase, já passamos pela fase de tentar crer por alguma coisa da Bíblia, alguma promessa de Deus, e depois desistir, né? Achar que Deus não nos ouviu, né? Eu contei até o testemunho ali de um pastor, né, que eu tive. Ok? Então todos nós progredimos nesses solos até nos tornar solos frutíferos. Então é um crescimento. Você não, se você diz, não, eu sou esse solo pedregoso, será que eu estou condenado a ser um solo pedregoso o resto da vida? Não, de forma alguma. Então, o solo espinhoso, de fato, é o último tipo de solo, ou seja, a última fase pela qual nós passamos antes de nos tornarmos frutíferos. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui e falar é que a nossa vida, ela é como um terreno assim separado em várias áreas. Vamos só dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho aqui a minha área profissional, eu tenho a área, trabalho na obra de Deus, na igreja. Eu tenho a minha família, eu tenho a área acadêmica, sei lá, se eu sou estudante. Enfim, eu tenho várias áreas na minha vida e eu posso estar mais desenvolvido em uma área do que em outra. Eu, por exemplo, conheço pessoas que são muito desenvolvidas, muito amadurecidas em certas áreas do conhecimento da palavra, já em outras a pessoa é extremamente pobre. É uma pessoa que não consegue compreender bem a palavra de Deus naquela área. Então veja, a pessoa pode ser um solo frutífero em uma área, pode ser um solo à beira do caminho em outra área, ok? Mas a vontade de Deus é que a gente cresça em todas as áreas da nossa vida, e de fato, na medida em que você vai crescendo em uma área, vai ajudando nas demais áreas também, ok, gente? Então, os espinhos, Jesus explicou que são os cuidados deste mundo, as preocupações deste mundo, são o engano das riquezas, ou o desejo por posse de bens, pelos bens, pelas riquezas. E a versão de Lucas acrescenta algo, fala sobre os deleites, os prazeres da vida. É interessante, não necessariamente esses prazeres são pecados, mas vamos devagar aqui, porque é muita coisa para a gente ver. Vamos, não sei quem está abrindo aí a Bíblia, mas eu vou abrir aqui a Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, e vou ler aqui, vou explicar o contexto e vou ler um versículo aqui de Gênesis capítulo 3. Aqui em Gênesis capítulo 3 nós vemos quando o ser humano, quando Adão comete o pecado junto ali com Eva, e vem as maldições sobre a terra. Vamos ver aqui. Vou ler do versículo 17 e vou ler só o versículo 17 e o versículo 18. E diz assim: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Preste bem atenção que Deus vai dizer aqui: Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aí observe isso aqui, hein? Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ok? Então eu creio aqui, tem o seu sentido material, vamos dizer assim. Deus estava ali prevendo que não ia ser, o solo da terra não ia produzir apenas coisas boas para o homem, coisas frutíferas, mas iria passar também ali a produzir coisas que iriam machucar o homem. E eu não vou voltar lá na parábola, mas
eu não sei se é a versão de Marcos ou a de Lucas, quando Jesus vai dar a interpretação da parábola, ele usa o termo espinho de forma também ali na interpretação, ou seja, Jesus mostra que os espinhos não querem dizer apenas espinhos fisicamente, mas que esses espinhos que Deus estava falando aqui também representam, né, esse aqui da maldição da terra representam os mesmos espinhos que Jesus estava falando, né? Se você não entendeu, eu vou esclarecer melhor aqui. Depois que o pecado entrou, a maldição foi dada para a terra e nosso coração produzirá espinhos por causa da maldição. Então, o que são espinhos? Espinhos são coisas que ferem, que vêm para machucar, para ferir e provocar dor, certo? Então, vamos voltar agora lá para... Eu vou ver aqui a versão de Marcos. Ok, vamos voltar lá para a gente analisar direitinho estes espinhos, ok? Marcos 4, 17. Então, o primeiro tipo de espinho aqui ele diz os cuidados deste mundo. Né? Lembrando que isso foi uma maldição, né? A terra agora produziria espinhos. Então, o ser humano passou a produzir coisas que iriam trazer dores e sofrimentos para o ser humano. O primeiro é cuidados deste mundo, né? Eu olhei no dicionário de grego, eu uso o dicionário Thayer e o Strong, que são os mais conhecidos aí. No dicionário de Thayer, não sei bem a pronúncia, eu acho que é Thayer, mas eu vou dizer Thayer mesmo. O dicionário de Thayer, ele traduz como ansiedade ou preocupações, ansiedades ou cuidados, onde você se preocupa em cuidar de certas coisas. No dicionário de Strong, ele traduz como solicitude, as solicitudes da vida, as coisas que te solicitam e que demandam de você dedicação, tempo, né? Esses são os cuidados deste mundo. Eu vou dar um exemplo aqui. O trabalho, né? O nosso trabalho secular é uma coisa que demanda de nós cuidado, tempo, né? Outra coisa, os estudos, né? Você se dedica, você se esforça, você, né? Tem que ter aquele cuidado, as tarefas domésticas, né? Para uma dona de casa, né? Minha esposa ela dona de casa aqui, e ela tem que se preocupar, ela tem que cuidar das coisas da casa, ok? Então, falando em cuidar das coisas do lar, do trabalho, etc., vamos ver um caso de uma pessoa. Vamos ler aqui Lucas 10, versículo 39, diz assim: e tinha esta... Não, vamos ler do 38, certo? Para contextualizar bem aqui. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Né? Então dá a entender que a chefe da casa era Marta, né? E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, né? Trabalho. E aproximando-se disse: Senhor, não se te dá, tipo assim, né? Ela disse a Jesus: Senhor, você não se toca não, de que a minha irmã me deixe servir só, diz-lhe que me ajude, né? Depois a gente vai continuar aqui o que Jesus respondeu para Marta. Queridos, observe esta situação aqui. Imagine que você vai receber na sua casa um rei poderosíssimo.
Esse é o seu rei. Imagine você mora aí na Inglaterra, e a rainha da Inglaterra vai visitar a sua casa e quer falar algumas coisas, né, para quem estiver lá. Então você imagine ali, né, o respeito, a admiração que nós teríamos, né, se a gente estivesse lá na Inglaterra, a rainha da Inglaterra estivesse lá para visitar a sua casa, né? Como você daria atenção a ela, né? Vestiria a melhor roupa, daria toda a atenção àquela mulher. Pois bem, Jesus, irmãos, ele é Deus, o Criador. Ele é muito maior do que a rainha da Inglaterra, do que qualquer rei poderoso, qualquer empresário aí, Bill Gates, né, que é um dos homens aí mais ricos do mundo. O Deus encarnado, Deus, o Todo-Poderoso, encarnado em um homem, estava ali na casa da própria Marta. E ele não estava calado, não, ele estava ensinando coisas, aquela mesma palavra que criou todo o universo estava ali falando. Ali havia poder para ressuscitar, ali havia poder, inclusive ressuscitar Lázaro, né, que depois foi ressuscitado pelo próprio Jesus. Então, Marta estava ali dentro da sua casa, ela estava com o Rei dos Reis, com Deus encarnado. E Marta acreditava nisso, porque lá em João, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Marta acreditava em Jesus. Então observe a figura, a pessoa que estava dentro da casa da Marta ali. Mas Marta estava o quê? A Bíblia diz que ela estava distraída. Ela não conseguiu captar, não conseguiu entender, né, a importância de quem estava dentro da sua própria casa e da importância daquelas palavras que Jesus estava dizendo ali. E nós aí, irmãos, nós voltamos, nos lembramos daquele primeiro tipo de solo, o solo à beira do caminho, né? A semente que cai à beira do caminho. Porque essas pessoas que caem à beira do caminho são pessoas que desprezam a palavra, mas nós cristãos, né? Nós discípulos de Deus, discípulos de Jesus, muitas vezes ouvimos a palavra de Deus sem a atenção, e muitas vezes nós nem atentamos para que a palavra de Deus é a força mais poderosa de todo o universo. Nós muitas vezes não atentamos para que esta palavra, a palavra que sai da boca de Deus, ela é o que sustenta todo o universo, criou e sustenta todo o universo. Então nós precisamos realmente dar importância, valor à palavra de Deus, exatamente como diz lá em Provérbios capítulo 2 que a gente viu. Nós precisamos clamar, nós precisamos dar valor, dar atenção. E aí, Marta estava distraída com algo que não era, ela não estava sendo preguiçosa, né? Marta não estava ali sendo negligente, havia serviço para ser feito. E ela estava tentando dar conta do serviço. Mas olha só o que Jesus respondeu para Marta, e isso é o que deve ficar aí para a gente entender. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Quem falou isso foi quem? Foi o próprio Deus. Deus em forma humana ali. Jesus estava chamando a atenção de Marta e também de todos nós, irmãos, que o trabalho, os estudos, né, os deleites dessa vida, as diversões, né, e os cuidados desse mundo vão sufocar a palavra. Aqui no caso de Marta, ela estava, inclusive, não estava nem ouvindo a palavra, né? Ela estava ali como aquele solo à beira do caminho. Mas Jesus disse que ela estava ansiosa e afadigada. E ela não entendeu que Deus em pessoa, o Rei dos Reis, estava lá, e aquelas palavras eram muito preciosas para ela estar atarefada. Ela era para estar junto com Maria lá, atendendo, né, dando ouvidos às palavras de vida
que Jesus estava ali ministrando. Então, queridos, nosso coração, quando está ansioso e afadigado com os serviços, com as coisas do mundo, e nós não temos esse tempo de qualidade para dar a Deus, então não adianta a gente vai para a igreja, a gente ouve uma pregação, a gente ouve um estudo bíblico, a gente ouve um vídeo daqueles, de 3 minutos, e vai embora para cuidar da nossa vida, cuidar dos nossos afazeres, cuidar do nosso trabalho, Nós dedicamos horas e horas e horas e horas e horas para estudar, nós temos tempo para estar assistindo vídeos de tolices na internet, piadas e muitas vezes coisas que, enfim, não vão trazer nenhuma edificação para a gente dedica muito tempo, mas a gente não tem muitas vezes tempo para parar para ter um tempo de adoração, ter um tempo de oração, ter um tempo de contemplação da natureza, Eu vou falar sobre isso. E contemplação da natureza está na Bíblia? Está na Bíblia. Deus se revela e Ele fala conosco através da criação, sim, tem vários versículos bíblicos. E é necessário termos um tempo de contemplação da natureza e meditação através da natureza. Eu quero inclusive falar sobre isso em Mateus capítulo 6. Nós vamos ver aqui o que o Senhor Jesus fala conosco, No versículo 25 ele diz, Mateus 6, 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos, Um dos tipos de espinho é exatamente os cuidados desse mundo. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Será que Jesus está dizendo aqui, vamos parar de trabalhar, vamos parar de estudar, vamos só ficar aqui lendo a Bíblia o dia todo, ouvindo louvor? Claro que não. Vamos pegar tudo dentro do contexto. O próprio Jesus estava trabalhando, Então o que Jesus está dizendo é que nosso coração não deve estar ansioso, totalmente focado e orientado, apontado somente para as coisas dessa vida, se lembrando o que Jesus falou para Marta. Ele disse, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Caímos de volta sempre, irmãos, naquele primeiro tipo de solo. Precisamos dar valor à palavra de Deus. Jesus disse, uma coisa só é necessária. Naquele momento, Marta deveria estar ouvindo a palavra de Deus. Então precisamos, irmãos, dedicar tempo de qualidade, precisamos ter um tempo para meditação na palavra. Precisamos ter um tempo de adoração, Adoração e louvor, ele funciona também, Eu vou jogando aqui algumas coisas, acho que eu não vou fazer nenhum vídeo específico sobre isso, mas a adoração e louvor funciona como a água que cai no solo. Você planta uma semente no solo, você planta, você precisa regar. Então, a adoração e o louvor tem um momento de fortalecimento em Deus, através da adoração, do louvor, das ações de graças. Funciona como essa água que rega o nosso coração e faz com que a semente possa ter um crescimento saudável. Então, queridos, não andar ansioso. O que é andar ansioso? É viver a nossa vida baseado na ansiedade. Tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, E você já acorda, em primeiro lugar está o seu trabalho, em primeiro lugar está os estudos, em primeiro lugar está a diversão, entretenimento. Tudo isso vai acontecer o quê? Vai sufocar a palavra e vai fazer com que nossos frutos sejam sempre frutos raquíticos. Eu acho, uma opinião, eu acho que muitos cristãos, grande parte, eu não sei, claro, não sei dizer quanto, mas muitos cristãos estão nessa fase do solo espinhoso e não conseguem se tornar um solo frutífero. Por quê? Porque andam ansiosos, andam colocando em primeiro lugar na vida deles o trabalho, ou os estudos, ou outras, até mesmo deleites da vida, os esportes ou entretenimento, jogos, vídeos, etc.
Todas essas coisas acabam tomando o primeiro lugar e fazem com que a palavra de Deus seja sufocada. Você ouve uma palavra, ouve um versículo, mas você tenta praticar ali e tal, não consegue praticar aquela palavra direito, não consegue andar bem em amor, nunca consegue andar em paz, anda um pouquinho, já de repente já vem uma ansiedade aqui, uma preocupação acolá, e a palavra de Deus se torna sufocada, né? Não consegue, né, viver em você. Cristo não consegue viver plenamente em você por causa dos cuidados, né, das preocupações deste mundo. E aí, aquilo que eu vinha falando, no versículo 26, Jesus diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, queridos, quando Jesus fala uma coisa, a gente deve prestar atenção no que ele fala. A gente deve entender o que Jesus está falando, procurar obedecer. Quando Jesus disse que a gente deve olhar para as aves do céu, ele quis dizer assim, que a gente deve olhar para as aves do céu. Então, a gente precisa ter tempo de observar a criação. Nós precisamos ter tempo de contemplação da criação. Lá em Romanos, no capítulo 1, diz que o poder de Deus, a sua divindade, claramente se revelam através da natureza, através daquilo que foi criado. Então é necessário, é importante nós pararmos a nossa mente, né? Não, quando você acorda, já corre para o celular, ou já liga a TV. Infelizmente a gente chega na casa de pessoas que a TV parece que está ligada o tempo todo, e a TV está o tempo todo jogando informação, jogando sons, jogando imagens, jogando palavras o tempo todo, né? E a sua mente o seu coração está recebendo o tempo todo informações e imagens. Então isso vai sufocar a palavra, porque informações, conhecimento é semente, né? Nós precisamos ter um tempo de contemplação e meditação, ficar meditando. Quando Jesus disse olhar para as aves do céu, ele estava falando sério, ele não estava brincando aqui, né? Jesus é Deus, né? A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então, Jesus também disse depois para olhar para os lírios do campo, né? O que é que tem acontecido aí nessa nossa vida hoje urbana, né? A gente olha para o céu, vê fio de telefone, fio elétrico, fio de internet, fibra ótica. Eu estava passando lá, chegando no meu trabalho, o fio estava caindo por cima da calçada, que a gente se afastava. Então essa vida urbana, ela roubou de nós essa possibilidade, muitas vezes, de ter esse tempo de contemplação da natureza, né, e de meditação. Olhar para as aves no céu, não é olhar assim e sair correndo, não. É parar mesmo. Eu estou procurando aplicar isso, né, depois que eu entendi, né, melhor essa questão da parábola do semeador. Então eu acordo, eu não olho nem para o celular, está desligado, vou ali para, né, nós moramos em casa, mas se você morar em condomínio, geralmente os condomínios têm jardins, e você ter esse tempo, irmãos, de acalmar a mente, ficar ali orando, conversando com Deus, meditando na criação. Você pode aprender muito, Jesus está mostrando isso, você pode aprender muito olhando para os pássaros e ficar, claro, focado em Deus, conversando com Ele, meditando. Eu às vezes fico olhando a Oriana, né, minha esposa, ela até postou já nos grupos lá da igreja, flores lindas que ela planta. Então ela fica lá cuidando daquelas flores, ficam lindas, tem várias flores, e você olha aquilo ali e você contempla quem Deus é, né? A beleza dele, a natureza artística e poderosa do nosso Deus, né? E isso tranquiliza a nossa mente. Observe aqui em Mateus capítulo 6, Jesus diz: não andeis ansiosos. Ele está falando de quê? De ansiedade, preocupações da vida. Aí ele vai e ministra e diz: olhe para as aves do céu, depois olhe para os lírios do campo. E lá no final, em Mateus 6,33, o famoso versículo onde o Senhor Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Tudo que ele vem falando culmina aí com buscar em primeiro lugar, colocar em primeiro lugar o reino de Deus.
Porque se nós não fizermos isso, a palavra será sufocada dentro de nós. Nós não vamos conseguir andar em perfeição e dar fruto com perfeição. Então esse é o primeiro espinho. Teria muito mais coisas para falar, irmãos, né? Tem lá o material da irmã Bruna. Eu não vou me deter tanto só nisso aí. E a gente, próxima semana, nós vamos falar, dar continuidade a isso aí e já entrar, né, em como nós nos tornarmos solos frutíferos, né? Já vamos fazer essa transição, né? Lembrando que os espinhos são exatamente esta última fase. Lembre-se, o solo espinhoso ele é um solo frutífero, tanto é que ele produz espinhos. Só que o solo frutífero está sendo usado para a produção de espinhos e não de fruto. Amém, queridos? Chegamos aqui 8h40, né? Falei bastante aqui, espero que você tenha sido abençoado, é a palavra de Deus, né? E semana que vem, com a graça do nosso Senhor, nosso Deus e Salvador, teremos mais, né, desses estudos bíblicos aí. Que Deus abençoe a você, né? Eu vou ler os comentários dos irmãos, responder, e que Deus abençoe vocês, que a graça do nosso Pai, do nosso Jesus, seja com a vida de vocês. Abraço aí a todos, meus irmãos. Deus abençoe. Tchau.